Bem, faremos o controle da câmera para seguir o usuário de um certo ângulo de visão. Queremos que a câmera siga o usuário, o jogador, a uma certa distância, sempre que ele se move. Uma alternativa utilizada pela Unity é colocar a câmera como um objeto dentro da hierarquia do jogador. Assim, sempre que o jogador se move, a câmera andará junto com ele, o deslocamento da distância dela. Bem, se dermos um play dessa maneira, isso é o que geralmente os jogos de terceira pessoa faz. Se dermos um deslocamento, um play e começarmos a jogar, vemos que a câmera se comporta de forma maluca, porque o jogador está rotacionando, portanto, a câmera está rotacionando junto. Então, essa não é uma opção viável. Para isso, então, criaremos um script para fazer a movimentação do jogador. Vemos aqui em Create C# Script, vamos falar de controle da câmera. Adicionaremos esse script, clicaremos no objeto MainCamera e adicionaremos o script arrastando e editaremos esse script no modo Develop. Antes de mais nada, vamos pegar a câmera. A câmera está posicionada em uma posição não muito legal para a visibilidade do nosso jogo. Portanto, eu moverei a câmera um pouco aqui em Y, uns 6, mais ou menos. Deixarei ela em Z como -6, -6. Aplicarei uma rotação de 45 graus para ela ser vista de cima. E abaixarei o campo de visão para 40. Dessa forma, como está vendo aqui no preview, a bola será vista de bem perto. Nós ajustaremos um pouco dos ângulos dos tamanhos na aula posterior, mas até enquanto tudo bem. Esse vai ser o tamanho que a câmera vai estar distante do usuário. Bem, para nós fazermos a câmera mover, nós utilizaremos a distância da câmera com o vetor do usuário. Essa distância aqui vai ser o nosso deslocamento. Bem, para isso, feito em script primeiro, nós precisamos de um GameObject que vai representar o objeto que nós estaremos querendo pegar a distância, que no caso será o jogador. Public, que isso vai ser visível no construtor da Unity, e daí atrelaremos o objeto player. E também teremos um private, um vector tree, vamos chamá-lo de offset. Bem, para pegarmos a distância que existe entre o vetor de distância, da diferença entre o player, a câmera e o player, simplesmente fazemos uma subtração de vetores. Então o offset vai receber transform.position, ou seja, a posição da câmera, menos, no caso, o jogador, ponto transform, menos a posição do jogador, o vetor de posição dele. Isso vai dar um vetor de diferença, que novamente é esse vetor aqui. E daí, por fim,
simplesmente, depois de atualizar, sempre que atualizar, nós atualizamos a câmera também, a posição dela, dando transform.position, receber o player, o jogador, ponto transform, ponto position, que é a posição do jogador, mais o deslocamento que nós obtivemos aqui, esse deslocamento. Então, sempre que o player mover para lá e para cá, nós estaremos tendo esse deslocamento junto com o tanto que o player moveu. Então, se o player estiver aqui, vai ter o deslocamento aqui. Se o player estiver mais para cá, teremos o deslocamento que era aquele inicial, que é esse vetor de distância, mais o tanto que ele andou. Bem, por fim, o update ele é chamado sempre na atualização de cada frame. O que pode fazer com que alguns objetos ainda não foram transformados. Então, para câmeras e animações, geralmente utilizamos o método lateUpdate, que é chamado no fim de cada frame. Dessa forma, a gente já saberemos que a transformação de todos os objetos já foram aplicada. Damos um F8 para compilar. Muito bem. Testamos aqui damos um play aqui para fazer o teste. Opa! Esqueci de aqui no main camera. Nós precisamos atrelar o objeto que nós estamos querendo que faça o movimento. Nesse caso vai ser o objeto play. Adicionamos o script. E aí, sempre que o player move, a câmera move junto. Muito bem, galera. Na próxima aula mostrarei como colocar um mapa. E até mais.